Hoje nós vamos estar falando sobre leis e direito. Para que servem as leis, as questões? Nós vamos ver aí que nós temos várias leis que vai para estar organizando a sociedade. Mas mesmo assim, diante dessas leis, parece que nós temos um grande problema. Por quê? Um grande problema porque as leis elas servem para justamente para estar resolvendo nossos conflitos, que se nós nos respeitássemos não precisariam dessas leis, ok? Como que é interessante. As leis do direito, a área do direito, é para resolver conflito de ser humano e da sua sociedade. Tem algumas leis aí que elas precisam existir, logicamente, para que se tenha uma organização melhor. Mas nós vamos ver algumas leis, que nem a vara da família, porque que tem que ter uma pessoa para estar dizendo o que a gente tem que fazer, o estatuto da criança, do adolescente, do idoso. Para que serve? Porque senão nós matamos nossos idosos. Então o problema é mais na sociedade. Por que a gente precisa, ali como fala o Thomas Hobbes, né, do contrato social. Então nós temos um grande problema aí. Precisamos de uma lei ambiental para proteger os animais. Por quê? Porque senão nós matamos os animais, nós destruímos as nossas florestas. Então a questão é mais de uma ética. Nós precisamos, não precisaríamos dessas leis, para ser mais exato, se nós tivéssemos esse bom senso. E aí nós vamos ter o estatuto também do idoso, né? E nós acaba ferindo, machucando, não respeitando os nossos idosos. Então precisamos de uma lei, né? Vamos também aí ver a vara da família, né? Então precisamos, nós sabemos o que tem que fazer, mas aí tem que vir uma terceira pessoa com regras para mostrar para a gente que nós temos que fazer, né? Que na verdade não precisaria se nós nos respeitássemos. Então a ideia do direito é essa. Então nós vamos aí, como fala Thomas Hobbes, né? Contrato social. Nós pegamos uma pessoa, colocamos no topo uma espécie de guru, né? Aí para tá comandando a gente, para estar comandando aí o sistema, e delegamos a essa pessoa total direito. E aí é onde nós vamos ver o absolutismo, nós vamos ver as ditaduras, porque esses homens também são homens com problemas em respeitar os direitos, respeitar as leis, e ali eles, diante do poder que eles têm, então eles vão começar a oprimir o povo, né? Entendeu? Como nós vemos também, tem até um ditado que fala que a vontade do oprimido é ele virar opressor, né? E é verdade. Você pode ver que o nosso problema, muito assim, principalmente aqui no Brasil brasileiro, é chamado jeitinho brasileiro, porque nós temos uma ideia de estar sempre procurando passar a perna no outro, nós temos uma ideia de estar sempre querendo levar vantagem, nós temos uma ideia de estar sempre querendo ficar na melhor posição, passando a perna de um, passando a perna de outro. Então virou uma cultura nossa. Mas, na verdade, se nós nos respeitássemos, muito dessas leis, muito desses estatutos, eles não precisariam. Inclusive, aí que nós temos, que nem eu já falei, a lei ambiental, para quê? Porque para proteger os animais, senão nós matamos todos os animais, destruímos nossas florestas, destruímos os rios, os recursos hídricos, né? Então o problema muito é o problema do ser humano. E mesmo assim, diante de todas essas leis, diante de tantas constituições, mesmo assim o homem ele continua passando por cima da lei, entendeu? É interessante. Que nem muitas vezes nós falamos aqui no Brasil, aqui deveria ter pena de morte, aqui deveria ter pena máxima.
Mas eu vou falar uma coisa, mesmo aí diante desses países aí que tem pena de morte, esses países aí que tem cadeira elétrica, desses países aí, mesmo assim o ser humano ele continua cometendo delitos, cometendo crimes, porque a ideia é a sociedade, o ser humano precisa mudar a sua ideia, não adianta fazer leis e leis, mas o ser humano ele continua passando por cima das leis, ele continua seguindo o seu rumo, é o chamado de estado de natureza. Então nós vamos ver que mesmo diante das leis, nós não respeitamos, vamos ver as leis de trânsito, são as leis que toda hora nós vamos ver acontecendo alguma coisa, as brigas e mais. Vamos ver a ideia de herança, quantas brigas nós vemos em ideia de herança, de pais, às vezes até antes dos pais morrerem, né? É uma briga constante, né? Pedindo a morte dos pais, né? E coisa que não precisaria, porque cada um filho, ele deveria correr atrás do que é seu, né? A ideia é essa. Mas mesmo assim nós vamos ver que a nossa sociedade, nosso ser humano, eu falo de um modo universal, entendeu? Tem alguns países aí que têm as suas leis um pouco mais rigorosas e elas são cumpridas assim com um pouco mais de facilidade, né? Entendeu? Mas mesmo assim tem prisões justamente porque os homens ele conseguem infringir a lei, eles gostam de estar passando por cima das coisas, entendeu? E muitos lugares aí com um pouco mais de rigor, né? Põe aquelas prisões severas, né? Com bandidos extremamente perigosos. Por quê? Porque não gosta de se respeitar o direito do outro, o direito de ir e vir, né? Entendeu? Então nós temos um grande problema, e o problema mesmo é a sociedade. A área do direito, ela só existe porque nós não respeitamos uns aos outros. Essa é a ideia, não tem para onde correr. E várias leis são criadas, todo momento está precisando de leis, está precisando de novos estatutos. Por quê? Porque o ser humano, dentro da sua mente, ele gosta de seguir o seu rumo, mas não é assim. Nós vivemos num planeta, né, numa questão universal que é para todo mundo. Só que nós vamos ver aí as fronteiras, né, os homens levantam os seus muros e vai dividindo as pessoas, né? Nós vamos ver aí as leis que são levantadas, as leis que injuria, tipo holocausto, apartheid, segregação racial, esse monte de coisa que nós vamos ver, as divisões, né? E geralmente, como nós colocamos aí, fazemos o contrato social com o ser humano, e geralmente sempre quem faz o contrato social somos nós, mas nós colocamos quem? Nós colocamos, geralmente é sempre a elite para tomar conta, para fazer as leis, né? Nós damos o contrato para eles, e aí eles vão fazer as leis deles, vão fazer o que bem entende, o que lhe interessar. E aí o que é que acontece que nós vamos ver? Sempre o povo sendo oprimido, não tem para onde correr. Porque as leis que eles fazem são para beneficiar eles, não tem para onde correr. Então as leis, se nós como seres humanos aprendêssemos mais a aprender a nos respeitar, eu creio que muitas dessas leis não seriam precisas. Não precisariam dessas leis. Por quê? Eu tenho que saber que eu tenho que respeitar o meu semelhante. Eu tenho que saber que eu tenho que respeitar o idoso, eu tenho que respeitar a mulher, a criança, respeitar o ser humano em si, independente de que nação ele seja, independente de onde ele veio, eu tenho que respeitar. Não precisa de uma lei para me dizer que eu tenho que respeitar ele. Então, se precisa de uma lei para eu respeitar ele, no caso, então quer dizer que se eu mesmo não iria respeitar se não tivesse lei. Então, é um caso social, é um caso da sociedade, e precisamos rever esses conceitos, né? Principalmente aqui no Brasil. Nós temos aí a Constituição, a última Constituição de 88, mas nós vamos ver que tanto a elite como nós mesmos da classe baixa, nós gostamos de passar por cima da lei mesmo. Nós gostamos desse jeitinho brasileiro, que
a gente puder adquirir com facilidade é uma cultura nossa. Temos exceções, lógico que temos exceções, porque não é todas as pessoas. Mas nós, como nós somos conhecidos aí fora, justamente por isso, por esse jeitinho brasileiro, essa maneira de levar as coisas na manha do gato, para assim, um popular mais correto. Mas nós vamos ver que não precisaria, e mesmo com tantas essas leis que elas são feitas, e mesmo assim nós vivemos aí atropelando as leis, né? É multa por cima de multa, e sempre temos que estar sendo corrigido, sempre estamos em conflitos, né? E os conflitos geralmente é porque nós não respeitamos uns aos outros. Então precisaríamos rever esse conceito. Por que dessa lei? Será que se não tivesse essa lei, será que eu não respeitaria determinado algo, não respeitaria o meu irmão, não respeitaria determinada instituição? Será? É uma pergunta aí para a gente, nós que queremos estar sempre dentro do padrão, dentro das normas, dentro da educação, dentro daquilo que do bom viver, a política do bom viver, seria a palavra mais exata. Mas será que eu faço também? Será que eu contribuo também para essa política do bom viver? Ou será que eu gosto também do jeitinho brasileiro, né? Gosto de estar passando a perna de um, passando a perna de outro. Então é um conjunto da obra. O que nós temos aqui no Brasil é um conjunto da obra. Porque nós vemos em todos os aspectos a corrupção, ela é predominante, né? Então, passando por cima mesmo da lei, como se a lei ela não existisse. Mas depois eu gosto de me favorecer dela, mas quando é para ser aplicada contra mim, aí é onde começa o problema, entendeu? Porque eu não quero que seja aplicado, eu quero que seja aplicada no outro. Mas se eu burlei a lei, se eu passei por cima da lei, se eu não respeitei a lei, logicamente que eu tenho que ser punido, sim, entendeu? Mas tem muitas das leis aí, eu fico triste por isso, porque tem muitas coisas que não precisariam mesmo, alguns estatutos que nós estamos vendo aí, porque isso aí já teria que ter a ideia do bom senso, é o bom senso. E que nem nós vamos ver, um camarada, ele entra no ônibus, ele vem com um som alto, então não precisaria de uma lei para aquele camarada saber que existe pessoas ali que ele tem que usar um fone de ouvido. Então você vê que são várias dessas coisas, entendeu? Eu tô em uma fila de um hospital, você está esperando ali há muito tempo, por que que eu passo na sua frente? Porque eu tenho um irmão, eu tenho um parente próximo, eu tenho um amigo ali que trabalha naquele hospital. Então nós temos muito desse jeito, qualquer mais órgão público. Se nós tiver, sempre que a gente tem aí alguém próximo lá dentro, nós passamos na frente do outro e não respeitamos. Então isso aí também é uma espécie de corrupção também. Às vezes nós falamos muito de nossos políticos, mas eles são muito reflexo daquilo que nós somos, entendeu? Então trago esse vídeo aí para a gente trazer uma reflexão. Por que o direito? Por que as leis? Será que se não existissem determinadas leis, será que eu não respeitaria o meu próximo? Será que não respeitaria determinadas instituições? Ou determinadas categorias de pessoas? Será que não? Então, se eu preciso de uma lei para me obrigar a fazer determinadas coisas, principalmente na categoria humanitária, entendeu? Do ser humano para o ser humano. Então isso é uma questão mais de ética, uma questão mais de moral, e temos que rever esses conceitos, entendeu? Então nós temos que abrir nossos olhos, entendeu? Por que nós cobramos? Nós cobramos o quê? Será que o que eu cobro, será que é o que eu ofereço também? Ou se eu estou cobrando, mas na hora de eu oferecer aquela determinada... que eu tiver naquela determinada situação, será que eu vou também... Como é que eu vou agir? Será que eu vou agir numa demagogia? Será que eu vou agir como cidadão? Então é muito isso aí. Às vezes a ideia do politicamente correto, ela nos complica muito, porque será que o que eu quero para o outro, eu quero para mim? Será que eu sou o auto justo? Como é que eu sou? Então vamos rever nossos conceitos. Para que servem as leis?
Para que serve o direito? Tem determinadas coisas que é a falta de bom senso mesmo do próprio ser humano, ok? E aqui eu vou estar encerrando esse vídeo aqui para os vídeos não ficarem muito grandes, né? É só para a gente ter uma ideia de como que funciona a nossa sociedade, o que é que como nós somos negligentes em algumas coisas, como é que nós somos, como é que nós cobramos algumas coisas e naquela mesma coisa, quando é para oferecer para o outro, eu sou falho, eu sou negligente, entendeu? Então vamos dar uma revisada em nossas vidas, principalmente perante a sociedade, principalmente perante a ideia humanitária, entendeu? Nós precisamos, nós moramos dentro de um planeta, então precisamos respeitar. E tem muitas coisas que não precisariam de leis para que se fosse executadas determinadas coisas, ok? E aqui eu quero terminar esse vídeo e agradecer a todos, ok? Muito obrigado.